O que Jesus quis dizer ao afirmar: vos é chegado o reino de Deus, ou o reino de Deus está próximo? Na verdade, ele soava como quem estava falando de si mesmo, porque se você pedisse para que ele lhe mostrasse alguma coisa desse reino, ele não teria outra coisa para mostrar senão a si mesmo. Não haviam castelos, cidades, torres, armas, cavalos, símbolos, brasões, exércitos, enfim, não havia nada além de si mesmo para demonstrar o reino que tanto pregou. Em síntese, ele estava dizendo que o reino de Deus consistia nele mesmo, na revelação de quem ele era. O reino de Deus estava próximo, porque ele estava próximo, de carne e osso, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, a imagem do Deus invisível, a exata expressão da glória de Deus, estava ali. Jesus anunciava o reino de Deus e esse reino chegava onde Jesus chegasse. Esse reino se manifestava onde Jesus se manifestasse, porque o reino de Deus era o que Jesus fazia, era o que ele falava, era o que ele era, o seu caráter. Jesus é a principal representação do reino de Deus. Isso fica muito bem evidenciado numa conversa que ele tem com um dos seus apóstolos, Filipe, um dos seus discípulos. E Filipe lhe pergunta: mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus lhe responde: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Essa resposta de Jesus é muito profunda. Ele sintetiza nele a imagem do Deus invisível e ele faz convergir nele o significado do seu reino, da salvação, de quem Deus é. É muito profundo. E em outro momento Jesus ele pergunta para os seus apóstolos sobre o que as pessoas falavam a seu respeito, o que as pessoas entendiam sobre a sua identidade. E os seus apóstolos, os discípulos, começam a trazer ali um feedback dizendo: olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. Mas aí Jesus volta para os seus discípulos e diz assim: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí, se dirigindo a Pedro, Pedro se volta a ele e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: abençoado, Pedro. Isso não foi carne nem sangue, mas isso foi o meu Pai nos céus que te revelou. Jesus não estava muito preocupado de explicar tanto e de fazer as pessoas entenderem goela abaixo o que era o reino de Deus. Mas em momentos como esse, Jesus se preocupa sobre o fato das pessoas entenderem ou não a sua verdadeira identidade, porque a identidade de Cristo é a chave do entendimento para o reino de Deus que ele tanto pregou. E de certo que havia um grande alvoroço em relação à sua pessoa. Jesus atraía multidões por onde passava, sua fama corria de cidade em cidade e não era para menos, porque nunca ninguém havia feito as coisas que Jesus fez. O domínio sobre os fenômenos da natureza, andar sobre as águas, transformar água em vinho. Então havia muitos burburinhos a seu respeito, expectativas, coisas das quais os religiosos detestavam, a respeito de Cristo. Então muitas falácias, E muitos dessas tramóias e burburinhos chegavam ali aos recônditos das lideranças do Império Romano, E obviamente que o Império Romano, naquela circunstância, eles estavam dispostos a liquidar qualquer pessoa que se colocasse a seu caminho para impedir o seu domínio político. É interessante perceber que Jesus não fazia nenhuma pauta no seu discurso, no seu ensino, em defesa dos judeus, em relação ao domínio ali do Império Romano. Ele também não tinha, vamos dizer ali, constrangimento de denunciar erros ou denunciar as autoridades do Império Romano. Mas ele não trazia uma pauta de defesa política, não havia nenhum envolvimento político de Jesus em relação aos políticos da época, e ele tentava fazer essa distinção: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus ensinava transcendia todos os paradigmas da sociedade em que ele viveu naquele momento, Mas de fato pairava sobre Jesus muitas dúvidas a seu respeito, perante as pessoas. Afinal de contas, uns diziam que ele havia nascido em Nazaré, quando na verdade Jesus nasceu em Belém, para que se cumprisse a profecia a seu respeito. Outros diziam que Jesus batizava, na verdade Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos.
Havia também essa coisa sobre Jesus ser um transgressor, alguém contra as leis de Moisés, ou alguém que balbuciava a possibilidade da destruição do templo de Jerusalém. E isso acabava vestindo Jesus de uma coisa que ele na verdade não era. Havia uma distorção sobre a ideia, sobre a identidade, sobre o propósito de Cristo. E essa coisa de querer destruir o templo e coisa e tal, isso denegria a sua reputação e fazia ele, tal qual um agitador, e não era esse o contexto. Ele não era um agitador qualquer, ele não era um rebelde, porque ele era aquele que amava, curava, que transformava a água em vinho, andava sobre as águas, tinha um controle sobre os ventos. Jesus era alguém completamente diferente. E para que as pessoas pudessem resolver suas questões a seu respeito sobre quem ele era, ele estendia o convite. Siga-me. Você vai saber mais de mim me seguindo do que ouvindo distorções ao meu respeito. Eu acredito que esse convite está aberto e válido até os nossos dias. Precisamos seguir Jesus. Se queremos ter uma clareza sobre quem ele é, precisamos ouvir da sua própria boca. Estarei fazendo um próximo vídeo sobre as declarações que Jesus fez a respeito de si mesmo. Precisamos segui-lo e ouvir da sua boca e fortalecer a nossa fé em cima do entendimento de quem é o Filho de Deus, para que possamos entender o seu propósito, a sua obra e os seus planos para cada um de nós. O convite está aberto. Vamos seguir a Jesus? Fique ligado no nosso próximo vídeo.